Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Vicky do Chiclete Violeta e hoje eu venho conversar com vocês sobre o livro maravilhoso Madame Bovary do Gustave Flaubert. Gente, eu terminei de ler esses dias esse livro aqui. Eu tive que tirar um tempo pra refletir e pra digerir tudo que estava acontecendo, tudo que tinha acontecido. Eu queria ler esse livro há muito tempo. É meu segundo contato com a literatura francesa, o primeiro é Miseráveis, que eu ainda tô lendo, e eu li esse livro numa leitura coletiva e isso foi muito bom porque o começo do livro é um pouquinho devagar, então com a leitura coletiva e as metas, eu consegui ler num ritmo muito bom. Então eu preciso falar com vocês sobre esse livro aqui. Eu até falei com vocês no Instagram do Chiclete Violeta. Inclusive, se você não me segue, segue lá. E muita gente me pediu pra fazer resenha desse livro. Porque queriam ler ou porque gostam muito do livro. E esse livro aqui é muito diferente do que eu imaginava. Esse é um livro que me surpreendeu muito. E é um daqueles livros que você vai lembrar pra sempre. Eu quero conversar com vocês sobre ele, sobre a importância dele, compartilhar meus sentimentos pra convencer vocês a lerem esta obra aqui. Porque vocês falam que às vezes têm medo de ler clássicos e eu quero tirar esse estigma, sabe? Eu quero tirar esse estigma que clássicos são uma coisa difícil e inalcançável, porque não são. Eles exigem às vezes um pouco mais de atenção, mas nada impossível e eu gosto muito de recomendar esses livros pra vocês. Então, antes de mais nada, já clique em gostei, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não se esqueça que comentar sempre ajuda no engajamento. Me sigam lá no Instagram, @chicletevioleta. Eu faço com muito carinho o conteúdo pro Instagram. Sempre converso muito com vocês e eu adoro lá, que me aproxima bastante dos inscritos. Então me sigam lá. E se vocês quiserem esse livro aqui nessa edição maravilhosa da Martin Claret, eu vou deixar o link pra compra aqui na Amazon, mas se você preferir outra edição também pode procurar lá, tá bom? Bom, então primeiro eu quero dar um contexto sobre essa obra, porque ela é simplesmente muito importante e na escola eu sempre estudei muito sobre ela, porque basicamente ela é talvez a obra mais significativa, a obra mais influente do movimento literário realista. Então antes, o romantismo, o movimento do romantismo dominava a literatura francesa, que tinha aquelas coisas das idealizações, do grande romance, do heroísmo. E aí por volta dos anos 1830 surgiu esse novo movimento literário que ganhou força, que é o realismo, que busca trazer a realidade de uma forma mais nua e crua, sem muita maquiagem do romantismo. Um grande representante do movimento realista no Brasil é o grande, magnífico Machado de Assis. Então esse livro aqui é muito importante até para influenciar o Machado de Assis em obras como Dom Casmurro, por exemplo. E esse livro aqui foi publicado em 1857 pelo Gustave Flaubert. Ele demorou 5 anos para escrever esse livro, porque ele escrevia com muito cuidado cada frase, sabe? Ele achava que tudo tinha que ser sem subjetivismo do autor e tudo tem que ser muito realista, e ele lia em voz alta para ver se soava bem. E o objetivo do Flaubert era escrever sobre pessoas reais, e dizem que é inspirado em um caso real mesmo, que é o caso dela Mare, mas eu não vou contar muito sobre esse caso porque dá spoiler da leitura e eu acho que perde um pouquinho a graça de todas as surpresas que tem nessa história. E é interessante que assim que foi publicado, basicamente, esse livro causou uma comoção social, porque ele era meio à frente do seu tempo, tá? Digamos assim, tinha bastante coisa que era considerada inaceitável na época, principalmente o adultério feminino. É uma coisa bem ousada pra época. Então o Flaubert, o editor e o administrador da revista foram processados porque era uma obscenidade, um ultraje contra a moral pública, contra a moral religiosa, era vulgar, era ofensivo, mas eles foram absolvidos. Isso acabou contribuindo até para a publicidade desse livro, que acabou se tornando um best-seller e depois de anos e séculos ainda se mantém como uma das obras mais importantes e influentes da literatura mundial. Esse livro aqui também inspirou o termo bovarismo, que é um termo principalmente da psicologia, e eu já vou explicar o que ele significa. Eu achei bem interessante porque eu sempre ouvia falar, mas agora que eu entendi o porquê. Bom, então esse livro é dividido em 3 partes. Primeiro a gente vai conhecer o Charles Bovary. Charles Bovary é um cara que a família quer que ele seja médico, ele acaba se tornando um oficial de saúde, que não é exatamente um médico. E aí a gente tem essas primeiras páginas falando sobre a vida dele, sobre os pais. Ele entra numa escola, enfim, a gente conhece um pouco da história do Charles Bovary, que é uma parte um pouco mais chatinha, que muita gente acaba não gostando, e eu também não gostei muito dessa parte, mas enfim. Ele acaba se casando com uma mulher bem mais velha, mas que tem muito dinheiro. Só que um dia ele é chamado pra uma fazenda porque esse dono da fazenda quebrou a perna. Então ele vai lá e ele conhece uma garota que é a filha desse homem e o nome dela é Emma. Emma por causa do francês, mas eu vou chamar de Emma. E ele fica apaixonado
apaixonado por essa Emma. Ele acha ela a coisa mais maravilhosa do mundo, diva perfeita sem defeitos. Só que ele é casado. Mas, por uma ironia do destino, a esposa dele acaba falecendo e ele pede a Emma em casamento. E a Emma, ela é uma garota que foi criada num convento, sempre lia muitos livros românticos, né? Acho que muitos de vocês podem se identificar. E acaba sonhando com aquele relacionamento perfeito, o amor, o casamento, aquela coisa maravilhosa, orgulho e preconceito. E acaba aceitando, né? Até o pai apoia o casamento, ele acha o Charles maravilhoso, enfim. Só que o problema é que em pouco tempo de casamento, a Emma tem um grande choque de realidade, porque ela percebe que o casamento não é tudo aquilo que ela esperava. Ela acha o Charles extremamente enfadonho, extremamente chato, tedioso, porque o Charles, ele não tem grandes ambições, ele é um cara bem comum, assim, ele é um cara bem na média. Então, assim, ele não é um cara super empolgante que nem os mocinhos dos livros que ela lia. Então, ela fica extremamente decepcionada ao se deparar com essa realidade. Então, é aquele negócio de você esperar uma coisa, você ter um sonho e se deparar com a realidade que não é bem assim. E realmente a gente acaba achando o Charles muito chato. Eu, pelo menos, tava, meu Deus, eu não tava suportando. Ele é um cara muito chato. Ela fala, as falas de Charles eram planas e chatas como uma calçada de rua. E a vida de uma mulher naquela época não devia ser super empolgante, né? Porque ela basicamente cuidava de casa e só. E olha que interessante aqui. Antes de se casar, ela imaginava amar, mas a felicidade que ela sonhara vir desse amor não viera. Ela devia ter se enganado, devaneava. E Emma buscava saber o que significavam exatamente na vida as palavras felicidade, paixão e êxtase, que haviam lhe parecido tão belas nos livros. Eu não sei se vocês já tiveram um relacionamento assim, mas que vocês esperavam uma coisa e acaba que o amor vai esfriando, a paixão vai esfriando, não vai dando certo, e você fala, cara, isso não tá funcionando, porque isso já aconteceu comigo, e então eu me identifiquei com a Emma nessa parte de você realmente tá decepcionada. E isso serve, gente, pra toda situação na vida em que você tem expectativas um pouco irreais, seja por obras de ficção, que às vezes vendem pra gente uma ideia diferente, seja por qualquer outra coisa, que você se depara com a realidade, você fica um pouco decepcionado com o que tá acontecendo. Então a Emma, ela basicamente representa um aspecto de personalidade de todos nós. Então você pode não gostar da Emma, você pode não se identificar com ela, você pode não concordar com as atitudes dela, porque eu mesma não concordei com várias. Ela é uma mulher muito cruel e insensível às vezes, mas você em algum momento passou pelo que ela tá passando em maior ou em menor grau, que é o você esperar uma coisa diferente do que realmente você recebe. Então ela realmente fica bem deprimida, em alguns momentos ela realmente tá muito assim, vendo a vida toda cinza. E eu acho interessante que ela é considerada uma mulher à frente do seu tempo, pelo fato dela não estar satisfeita com aquilo que ela recebe. Ela não tá feliz sendo apenas a esposa daquele homem que ela considera medíocre. Então ela é uma mulher que busca mais. Eu acho isso muito interessante na personalidade dela. E ela me lembrou muito a Scarlett O'Hara, de O Vento Levou, que é um livro maravilhoso que eu recomendo muito pra vocês. Tem resenha aqui no canal. Ela é muito parecida com a Scarlett, ao meu ver. Ela tem esses resquícios, assim, de um pouco de crueldade. Então, assim, me lembrou bastante as duas personagens. Falam que ela é parecida também com a Ana Karenina, mas eu ainda não li, então não sei comparar. E aí ela tá tão entediada naquela vida monótona que ela vai buscar conforto em duas coisas. Eu achei interessante porque eu tava lendo Beck Bloom e ela busca conforto no consumismo, então ela vai juntando dívidas porque ela vai comprando muita coisa, sapato, vestido, móvel, enfim. E também no adultério. E aí que ela busca emoção e amor em outro lugar que não no casamento. Eu não vou falar quantos amantes ela tem, eu não vou falar quem são, porque pra mim foi muito interessante eu ler sem saber isso. Então eu ficava, será que esse vai ser o amante? E esse aqui, e esse aqui. Então foi muito interessante, sabe? Eu gostei muito dessa experiência e eu quero que vocês tenham também. Só que mesmo com o adultério, em uma hora esses relacionamentos também vão se tornar um pouco insossos, chatos, tediosos. Então fala que ela também encontrou nos adultérios a insipidez que ela tem no seu casamento. Então ela é uma mulher que nunca está satisfeita, tá? Você conhece alguém assim que nunca tá satisfeito, que nunca tá feliz? Pode, consegue o que quis, mas mesmo assim tá chateada. Então é a Emma Bovary. Ela realmente, em momentos, ela fica tipo, ai meu Deus. Ela fica, ai que homem insuportável. O amante, entendeu? E você fica, amiga, se decide. E é exatamente isso, sabe? Eu acho que ela pensa, e acho que algumas pessoas pensam também, que os relacionamentos sempre são cheios de fogo de artifício, aquela coisa maravilhosa. Mas não. Assim como qualquer outro relacionamento humano, as coisas às vezes caem na monotonia. Então você não pode esperar que sempre seja maravilhoso assim. E não é isso que os livros contam pra gente. Os livros de romance só contam aquela história das pessoas se conhecendo
conhecendo e tendo essa paixão louca e nunca conta a monotonia do relacionamento, que é exatamente o que ela passa. Então ela passou do felizes para sempre, entendeu? E aí ela fica chateada, tenta impressionar os amantes, compra mais coisas, vai juntando mais dívida. Enfim, isso inclusive me lembrou um curta. Eu gosto muito desse curta, tá? Eu acho ele muito surpreendente, eu acho ele muito bom. Vou até colocar o link aqui na descrição, tem no YouTube, que é It's Not You, It's Me, ou It's Not Me, It's You. Não lembro, mas é justamente uma mulher que tá casada com um cara e ela já não tá mais aguentando isso, cara é chato. Eu vou colocar o link pro curta, assistam, é muito bom, mas assim, é totalmente diferente do livro, tá? É só pra vocês terem uma ideia dessa questão da irritação no relacionamento. E, gente, isso é humano, tá? Às vezes você tá irritada com aquela pessoa, você pode gostar da pessoa, mas tá irritada com ela. Então, gente, esse livro, como eu falei, é dividido em 3 partes. A primeira parte, o começo foi muito chato, não vou mentir pra vocês, com muitos detalhes, inclusive na leitura coletiva as próprias pessoas estavam falando, cara, às vezes eu começava a ler no automático. E é exatamente isso, porque é muito detalhista, é muito descritivo e tem poucos diálogos. Mas em certo momento, ainda na parte 1 pra mim, mas principalmente depois da parte 2, fica impossível largar. O livro fica maravilhoso, extremamente envolvente, parece um novelão, sabe, que você precisa saber, porque é aquela coisa da realidade, né, é uma cidade pequena, tem algumas pessoas lá, uns conhecidos, só que é coisa de novela. Eu adorei, adorei. Fica muito viciante, fica muito envolvente, começa a ter mais diálogos, os diálogos são muito bons e fica impossível largar. Você precisa saber o que vai acontecer. Será que o marido vai descobrir os adultérios? Será que ela vai ter outros amantes? O que vai acontecer? Ela vai fugir com os amantes? Então, assim, você fica em êxtase. Eu achei maravilhoso, impossível largar. Inclusive, eu li esse livro muito rápido, acho que eu li em 1 semana e pouco, o que pra mim eu acho rápido pra um clássico, porque normalmente eu demoro mais nos clássicos. Eu adorei. Eu fico irritada com o Charles, mas eu acabo tendo pena dele ao mesmo tempo, especialmente no final. E justamente por a gente estar na cabeça da Emma, a gente sente isso em relação ao Charles. Eu vi poucas pessoas que gostaram dele. É legal porque tem algumas partes médicas aqui também, inclusive tem uma descrição de uma cirurgia para pé torto congênito. Achei muito interessante isso, porque eu acabei de estudar em ortopedia, então foi muito interessante ver o desenrolar dessa história. Pra mim foi uma das melhores partes. E sobre os personagens secundários, tem um que é um dos amantes, o primeiro amante dela, eu achei muito bem construído. E esse personagem que é o farmacêutico. O farmacêutico é um cara ateu. Ele vive discutindo com os padres lá, ainda mais quando não podia discutir, assim, tá num momento super delicado, ele vai lá e fala, mas por que eu rezar? Deus não sabe nossas opiniões, etc. Então, assim, ele é um cara... ele fica chato, assim, ele é chato com todo mundo, fica questionando, que é uma coisa interessante, mas, assim, ele é aquele cara que no final eu fiquei, meu Deus, eu tava com raiva dele já, por algumas coisas que ele faz e fala, enfim. Mas nada de religião, tá? Outra coisa. E ele pratica meio que medicina de uma forma ilegal, porque ele é farmacêutico, então é muito importante. Ele é um personagem importante pra história e ele é muito bem construído. Me lembrou os personagens do Charles Dickens, tá? Que é aquele personagem bem desenvolvido. Eu gostei muito dele. E, gente, é isso, assim, eu acho que o livro é muito atual, sabe? Somos todos, em algum momento da nossa vida, um pouco Madame Bovary. Então, isso eu achei muito interessante. Ela é uma personagem muito humana, ela tem todas as falhas dela estampadas na nossa cara. Ela não é uma heroína perfeita, que não tem nenhum defeito. Ela é uma mulher muito falha. Então, você pode não concordar com as atitudes dela, mas de alguma forma você até entende, né, que ela é uma mulher que não podia se divorciar, que tava extremamente chateada com a vida dela. Não que justifique o adultério, tá? Mas é uma mulher que você compreende as ações dela. Então eu gostei muito da personagem. Muito mesmo. Eu ficava irritada com ela, ficava, amiga, me ajuda a te ajudar. Mas gostei muito dela, achei ela fantástica. E assim, o livro foi caminhando, eu não sabia o que ia acontecer. Eu não fazia a mínima ideia. E o livro me surpreendeu de uma forma que poucos clássicos me surpreenderam, porque eu não sabia nada sobre a história. Então eu fiquei absolutamente chocada. Eu até gravei pra vocês uns stories que eu tava tipo, eu não consegui ler nada depois desse livro, porque eu fiquei assim, eu precisava de um tempo pra refletir, porque eu não acreditava no que eu tinha lido. Meu Deus, sabe? Eu assim, eu não posso falar mais nada, mas eu vou botar um comentário fixado com spoilers e eu vou colocar bem spoiler assim, pra ninguém ver sem querer. Não esperava. Eu não consegui nem reagir, sabe? Eu não posso falar pra vocês, achei isso, porque
Não sei. Esse livro é muito realidade nua e crua, tá? Quer você queira ou quer você não, ele mostra a realidade como é. Fantástico. O autor não é meu escritor favorito. Tem umas ressalvas, mas você vê que é um cara que escreve muito bem. Ele te mantém muito preso à história. Eu adorei o narrador, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho dinheiro. Aí o narrador fala, e ele realmente não tinha. Gostei muito da história. Fiquei com pena, né, da criança da Emma, que é negligenciada, e a gente nem vê ela, porque ela é tão colocada em terceiro, quinto plano, que a gente nem vê ela. E aí eu vou falar pra vocês do termo bovarismo. Tô colando aqui. Tendência que certos indivíduos apresentam de fugir da realidade e imaginar pra si uma personalidade e condições de vida que não possuem, passando a agir como se as possuíssem. E elas sempre ficam decepcionadas porque aquilo que elas imaginam não é o que elas têm. Eu fiquei muito em dúvida entre 4 estrelas e 4,5, porque eu dei 4 estrelas quando eu tinha acabado de ler e eu fiquei tão revoltada com tudo que tinha acontecido que eu dei 4. Mas pensando bem, 4,5. Já aceitei e eu vejo a genialidade da obra. Recomendo não ler o prefácio dessa edição e de qualquer outra edição, porque normalmente elas contêm spoilers. Minha única ressalva sobre essa edição maravilhosa aqui da Martin Claret é que eu achei que algumas notas não tinham necessidade. Então, por exemplo, falava, e o chapéu foi levado pelo vento. Aí tinha nota, ver, e o vento levou de Margaret Mitchell. Então, assim, tinham muitas coisas que eu não entendia o porquê tava lá. Algumas notas que eu achei que não tinha necessidade, ficavam um pouco quebrando a leitura pra falar de outros livros. Foi um livro que me surpreendeu muito, que me divertiu muito. Eu contava a história pra toda a minha família. Toda a minha família leu comigo, basicamente, que eu contava pra todo mundo, que parecia novela. Era um livro muito envolvente, mas realmente o começo é um pouquinho difícil. Persistam na leitura, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e que vai valer a pena. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal. Quero saber se vocês já leram esse livro. Se agora querem ler, se vocês quiserem comprar, o link da Amazon vai estar aqui na descrição e nos comentários. Então eu espero muito que vocês aproveitem a leitura desse livro e vamos conversar sobre ele, tá? Se quiser comentar com spoilers, avisa bem grande, pula umas linhas e a gente conversa sem problemas. Então muito obrigada por assistirem até aqui, um grande beijo, tchau, tchau!